ver nossas crianças crescendo e se desenvolvendo na presença do Senhor. Meus irmãos, a propósito desta conclamação que Kleber acabou de fazer, quanto ao Jesus transforma, é extremamente importante que nós tenhamos pelo menos 10 pessoas da nossa igreja se inscrevendo para esta base missionária ali do Guarapes. Nós precisamos de homens, mulheres, jovens, adultos, não importa a sua idade, você quer servir, quer participar desta causa, você pode se inscrever e vai ser importante ver a participação de cada um dos irmãos. Nós estamos em mês de aniversário, e em mês de aniversário coisas inusitadas acontecem. Tivemos no 1º de maio nosso momento de confraternização, onde muitas famílias da igreja estiveram ali, foi um dia muito lindo, muito agradável. Tivemos no último final de semana nossa série de conferências, onde Deus nos abençoou com uma palavra bíblica, uma palavra saudável e um tempo especial de adoração ao Senhor. Hoje pela manhã, aqueles que atenderam o nosso apelo estiveram aqui e puderam participar da nossa foto oficial, né? Fizemos ao final da nossa escola bíblica, nossa foto oficial, que vai estar estampando aí em breve a imagem da nossa igreja com aqueles que atualmente congregam conosco. E no próximo sábado teremos um momento da juventude, num culto aqui de louvor ao Senhor. E no domingo nós estaremos encerrando o mês de maio, com o pastor Elisafá nos trazendo uma palavra do Senhor também com foco na família. Pastor Elisafá Júnior, pastor da Igreja Batista Cidade, aqui em Natal. Então será assim o encerramento do nosso mês de maio, mês em que devemos estar celebrando, adorando ao Senhor. E é bom que os irmãos estejam também atentos e trazendo os seus convidados para que seja um momento de celebração. Queremos nesta noite pensar com vocês na cura da família ao redor da mesa. Estamos enfatizando aqueles 5 elementos que nos lembram uma estratégia de relacionamento discipulador. E eu quero hoje pensar nessa ideia da importância que é ter pessoas ao redor da mesa ou fazer da mesa um campo missionário estratégico para desenvolver conversas de natureza espiritual também. E eu quero trazer para a nossa reflexão o texto de Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10. Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10. Trata-se de um conhecido texto que fala de Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa,
pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pai, que a palavra lida nesta hora seja bálsamo do Senhor para cada coração nesse lugar, e que nós sejamos tão somente instrumento nas Tuas mãos, e que o Senhor fale conosco com a graça e autoridade que só o Senhor tem. Pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós não temos aqui muito claramente uma informação de que Jesus estava sentado à mesa de Zaqueu em torno de uma refeição. Mas, por inferência, nós podemos dizer que certamente não faltou ali uma mesa e não faltou uma refeição naquela ocasião. Jesus está entrando em Jericó. Jericó é uma cidade famosa dentro da revelação bíblica. Foi a primeira cidade conquistada pelo povo hebreu quando entrou na terra prometida. Jericó foi o lugar onde Josué, com seu exército, bradou ao Senhor, quebrou aquelas taças e os muros caíram, e o Senhor então permitiu com que o povo entrasse na terra prometida por Canaã, mostrando claramente ali que não haveria muro capaz de impedir o avançar daquele povo. Jericó era uma cidade cercada por muros tão altos e tão resistentes, que uma mulher morava praticamente em cima do muro e escondeu os espias, e quando eles foram procurados, ela conseguiu fazer com que eles descessem pelo muro e pudessem fugir em segurança. Então, Jericó era uma cidade com um muro resistente, muito bem feito. Quando Deus derruba aqueles muros, sem que as pessoas precisem pegar em armas e combater contra aquela murada, o Senhor está deixando uma mensagem para todo mundo, o mundo da época e para nós também. Não há barreira capaz de resistir o avanço do Senhor. Não há barreira que possa impedir o agir de Deus. Não há impedimento capaz de conter o Deus Todo-Poderoso. Quando Ele quer, Ele faz, e não há nada nem ninguém que possa impedir o seu agir. Jericó então faz parte deste contexto bíblico. Mas nós estamos aqui muitos séculos depois daquele episódio que eu acabei de narrar. Nós estamos aqui agora no ministério de Jesus. Jesus acabara de curar um cego em Jericó, Bartimeu. A fama de Jesus corre por toda a cidade, toda a região. E agora, quando ele vai entrar novamente em Jericó, muito provavelmente a informação chegou antes dele e as pessoas se juntam em torno de Jesus. E ele então vai caminhando pela cidade, e um homem daquela cidade, diz a Bíblia, um homem rico, chefe de publicanos, um homem que gozava de status econômico, mas provavelmente não gozava de um bom status social. Porque ser chefe de publicano era ser excluído. Ser chefe de publicanos era estar a serviço do governo opressor, que era Roma. Então, Zaqueu tinha dinheiro, tinha riqueza, ele tinha status do ponto de vista profissional, ele era chefe de um grupo de cobradores de impostos, mas ele, muito provavelmente, não era benquisto entre os seus. E então nós vamos encontrar Zaqueu dentro dessa realidade. E eu posso imaginar Zaqueu um chefe de família, mas que sofre de solidão. Alguém que vive a realidade da solidão. E aqui eu quero pensar na solidão como algo adoecedor. A solidão adoece porque ela exclui as pessoas
de relacionamentos saudáveis. A solidão adoece porque ela deixa as pessoas num ambiente em que ela não se sente amada, ela não se sente valorizada, ela não se sente útil diante da realidade que a cerca. A solidão, na realidade, é algo que traz tristeza e dor ao coração das pessoas. E quando nós pensamos no adoecimento que a solidão traz, nós não podemos pensar somente no adoecimento físico, biológico, mas ele traz um adoecimento psíquico, traz um adoecimento espiritual. As pessoas se sentem confusas, as pessoas se sentem rejeitadas, as pessoas passam a ter dificuldade de estabelecer relações saudáveis quando se sentem muito sós. Eu imagino Zaqueu, um chefe de família, vivendo essa realidade. O encontro dele com Jesus vai mudar essa situação. Mas eu quero que a sua mente agora saia do Zaqueu lá das páginas bíblicas e traga para a sua realidade o Zaqueu que vive perto de você. A mulher que vive perto de você, ou o homem que vive perto de você e que padece da solidão, padece do adoecimento físico, mas também psíquico, mental, espiritual. Você consegue pensar em alguém assim no seu contexto de vida? Talvez alguém da família, talvez um colega de trabalho, talvez um vizinho, talvez uma pessoa de pouco conhecimento, mas que você sabe, vive só. E é importante nós entendermos que a solidão, ela sempre vem acompanhada de sofrimento e de tristeza. Zaqueu certamente vivia isso. E aí nós podemos pensar em Zaqueu como um chefe de família. Um chefe de família solitário. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Aqui nós temos descrições de quem era Zaqueu. Rico, chefe dos publicanos, pequena estatura e alguém que ansiava, que desejava, que queria ver Jesus. Mas provavelmente um homem vivendo as dores da solidão. Um chefe de família sedento de relacionamento. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Na descrição que a Bíblia traz da figura de Zaqueu, nós temos um homem sedento de relacionamento significativo. Um homem que queria conhecer alguém que ele ouvira falar, que era importante e que estava mudando a vida de pessoas. Zaqueu tinha necessidade de relacionar-se com alguém, daí a vontade dele de conhecer Jesus, de ver Jesus. E sendo ele de baixa estatura, tinha dificuldade para ver Jesus em meio à multidão. E aqui nós podemos pensar que Zaqueu era um homem de baixa estatura, não apenas no seu sentido físico, mas muito provavelmente Zaqueu era um homem de baixa estatura moral. Zaqueu era um homem de baixa estatura ética, porque Zaqueu, sendo um judeu, se presta a fazer um serviço que estava atendendo os interesses do regime opressor. Então, muito provavelmente, Zaqueu não tinha dificuldade de chegar para um conterrâneo seu, de chegar para um parente, de chegar para um vizinho, e com um soldado romano ao lado, constrangê-lo
a pagar impostos, mesmo que aquela pessoa não tivesse o dinheiro para pagar. Então Zaqueu certamente era alguém cujos escrúpulos éticos e morais não eram também elevados, era de uma baixa estatura também. É bem provável que a riqueza de Zaqueu tenha sido aferida desta forma, devido à forma dele colher os impostos dos seus conterrâneos. Há pessoas que, independentemente da sua estatura física, elas são anãs morais. Elas se colocam como um anão de natureza espiritual. Elas se colocam como um anão de natureza ética. Elas continuam pequenas porque a sua cabeça pensa de uma forma negativa e de uma forma ruim em relação ao seu próximo. O sentimento de Zaqueu para com os outros era de se servir das pessoas, era de usufruir das pessoas, era de tirar proveito delas. Pessoas que assim agem não têm postura ética, não têm postura moral. Mas ele tinha uma necessidade existencial. Ele trazia na sua alma um desejo profundo. Ele queria ver Jesus. E a despeito de toda essa realidade que envolve o seu caráter, ele é um homem proativo. Zaqueu é um homem esperto. Ele é um homem de iniciativas. Tanto que ele está num posto que é o chefe de tantos outros cobradores de impostos. Então, ele era alguém inteligente, era alguém competente, era alguém de iniciativa e alguém que tinha proatividade. Não é à toa que ele conquista o seu lugar profissional. E por ser ele alguém com esse tipo de iniciativa, ele percebe que há diante daquela multidão que acompanha Jesus uma árvore em que ele subindo ali, Jesus obrigatoriamente passaria por ali e ele conseguiria o seu intento, que era ver o Senhor. E assim ele o faz. Ele sobe naquele sicômoro. Então nós temos aqui um chefe de família em busca de sentido. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. É interessante perceber que Zaqueu, apesar de rico, apesar de uma posição profissional relativamente importante, ainda que desprezado pelo seu povo, Zaqueu ele se coloca num lugar de vulnerabilidade. Ele se coloca em cima de uma árvore. Imagina um homem velho em cima de uma árvore onde uma multidão está passando. Ele se coloca num lugar em que ele poderia ser ridicularizado. E ele se coloca ali de forma estratégica, na expectativa de ver Jesus. E aí, antes que Zaqueu veja Jesus, Jesus o vê. E Jesus olha para o Zaqueu, atingindo o seu coração. Jesus olha para Zaqueu, vendo a necessidade da sua alma. Jesus olha para Zaqueu, vendo um homem vazio de sentido. Jesus olha para Zaqueu e vê um homem que é execrado pelo seu povo. Ele olha para Zaqueu e vê um homem em solidão. Ele olha para Zaqueu e vê alguém que precisa de algo significativo. E aí Jesus enxerga Zaqueu e diz para Zaqueu: desça depressa. Desça, porque hoje preciso ficar na sua casa. Jesus não se coloca para Zaqueu como alguém que diz: olha, você pode me hospedar na sua casa?
Jesus é claro e diretivo quando diz: eu preciso ficar na sua casa. Jesus tem uma razão por que ele quer fazer isso. Ele percebe muito além dos movimentos. Jesus consegue olhar para as pessoas além da sua fala, além da sua atitude. Jesus percebe o vazio que havia naquele homem e sabia que precisava ter um encontro diferenciado com ele, independente daquela multidão. Meus irmãos, Jesus sempre está atento a quem tem interesse em olhar para ele. E é importante você perceber que Jesus está passando. Ele está passando por lugares onde você está. Jesus está passando por sua vida, pela sua história. Ele está inundando o ambiente onde você está. Jesus está presente no seu lar, na sua família, se você assim o permitir. Jesus está presente na sua vida profissional. Jesus está presente na sua família. Ele está passando e ele está vendo o coração de cada um. Ele está vendo o vazio do seu coração. Ele está vendo o sofrimento que você atravessa. Ele está vendo a crise de família que você tem. Ele está vendo a sua dificuldade financeira. Jesus está passando e ele está vendo. Mas o quão sedentos nós estamos de Jesus, a ponto de percebermos que ele está passando e dizer para ele: Senhor, fica um pouco mais aqui. Fica comigo, eu preciso de uma conversa com o Senhor. Eu preciso de um encontro à parte com o Senhor, fora da multidão. Na igreja, na multidão, você se encontra com o Senhor dominicalmente. Mas quando ele está passando lá pela tua casa durante a semana, você consegue ter aqueles encontros a sós com ele? Você consegue chamar Jesus para uma conversa e ir para aquele lugar secreto e ali chorar aos pés dele e ali dizer: Senhor, eu não estou conseguindo dar conta dessa situação, eu não estou conseguindo resolver este problema, eu não consigo ter sabedoria suficiente, eu não consigo ter equilíbrio emocional suficiente, eu não consigo ter capacidade administrativa suficiente para dar conta desse problema. Então vem aqui, Senhor, me ajuda a resolver. Ele está passando, mas você está tendo a sensibilidade de perceber que ele está presente no seu lar, na sua vida, na sua família? Zaqueu tem o desejo de encontrar-se com Jesus, e Jesus o enxerga primeiro, porque o vê através do olhar de raio-x da eternidade, que vê o profundo da alma daquele homem. Jesus está sempre atento a quem tem interesse em estar com ele. A Bíblia diz que Zaqueu recebe Jesus com alegria em sua casa. Precisamos acolher o Senhor com alegria em nossa casa, em nossa vida, em nossa família. Ele precisa ter um lugar especial à nossa mesa. Há famílias que hoje em dia nem mais agradecem a Deus pelo alimento à hora da refeição. A cultura secular está tão presente que a pessoa chega, senta na mesa e, se tem o bom hábito de lavar as mãos e fazer a higiene, ótimo. Mas senta à mesa e já vai comendo e nem agradece ao Pai pelo pão que recebeu. Qual o lugar que Jesus tem? Nossa mesa é um ambiente alegre em que Jesus está presente. Zaqueu recebe Jesus com alegria em sua casa. Por isso nós podemos deduzir que este é um chefe de família que tem atrás dele uma família. E mais do que isso, eu diria que ele tem atrás de si empregados, escravos, pessoas que o servem, gente que está à sua disposição, dado o seu poder econômico. Ele muito provavelmente tinha pessoas ali à sua disposição. Então Zaqueu recebe Jesus com alegria em sua casa. Jesus precisa estar em nossas casas, sendo acolhido com alegria, com um coração receptivo. Um chefe de família em transformação.
Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. É fantástica a forma como Lucas introduz aqui este assunto, porque no mesmo momento em que as pessoas estão censurando Jesus por entrar na casa de um pecador, logo em seguida, Lucas não se preocupa em mostrar o que aconteceu entre o momento que Jesus entrou na casa de Zaqueu e o momento seguinte que ele faz a declaração. Mas é certo que entre um momento e outro, muita coisa aconteceu, muita conversa teve ali, muito acolhimento aconteceu naquele ambiente. E aí, logo em seguida, a Bíblia vai dizer que Zaqueu, por sua vez, ou seja, para contrastar com a murmuração daqueles que estão dizendo que ele é um pecador, por sua vez, ele se levanta e diz: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Aqui nós temos um homem pecador que está em transformação. Aqui nós estamos vendo um homem que está passando pelo processo da metanoia, da regeneração, do resgate, da transformação do pecador. E aí nós temos o estabelecimento de uma relação franca do homem com a sua humanidade. Um pecador que recebe um santo. Sempre que a santidade de Deus é percebida pelo pecador, ele se quebranta diante do santo. Assim foi com Isaías. Quando ele teve a visão de Deus no templo, ele diz o quê? Sou um pecador, ai meu Deus, eu vou morrer. Vi o Senhor, vi a glória do Senhor, e aí o Senhor toca os seus lábios e o purifica. A presença do Deus Santo faz com que o pecador se curve. Se neste momento, nós que aqui estamos, tivéssemos uma visão da glória de Deus nesse lugar, não tem artrose que seguraria nós nos curvarmos diante de Deus. Todos aqui se curvariam diante da glória do Senhor. Se nós vislumbrássemos, se nós conseguíssemos perceber como a glória do Senhor enche um lugar como esse, nós íamos ser confrontados com a nossa natureza. E quando a natureza do pecador é confrontada com um Deus Santo, nós olhamos para nós mesmos e enxergamos o quão podre é aquilo que nós somos. Assim Isaías se percebeu. O santo, Jesus, entra na casa de um pecador, Zaqueu, e transforma a vida daquele homem. Ali nós temos esse momento em que a humanidade de Zaqueu é percebida por ele mesmo diante do Senhor Santo. Ele experimenta a transformação quando ele se sujeita a praticar ações que testificam mudança. Ele fica em pé e diz: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. É alguém que está no processo de mudança. E aí ele vai dizer mais: se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele não apenas se sujeita a praticar ações que testificam a sua transformação, mas ele experimenta uma transformação de valores e de conduta. Se eu roubei, é quase que uma confissão. Aquilo que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Quando ele diz que vai devolver 4 vezes mais, não é porque Zaqueu queria ser melhor do que os outros. É porque se alguém usurpasse alguma coisa de alguém, e aquilo que fora usurpado, segundo a lei, se ainda existisse, se fosse algo vivo, se aquele que usurpou ainda tivesse aquele bem,
ele teria que devolvê-lo em dobro. Se aquilo que ele usurpou já tivesse sido consumido, gasto, se fosse um animal que já tivesse morto, ele teria que devolver 4 vezes mais. Isso é aquilo que a lei afirma. Então havia uma forma de devolução que não era espontânea, aquela devolução compulsória, ela tinha que ser 4 vezes mais. A devolução que fosse espontânea poderia ser em 2 vezes mais. Zaqueu aqui não está sendo constrangido a fazê-lo compulsoriamente, ele está fazendo espontaneamente, mas ele está assumindo aquilo que na verdade era o pagamento da culpa compulsória. Então, ele está assumindo que deveria devolver 4 vezes mais aquilo que ele roubara de alguém. Quem faz isso? Alguém cuja mente foi mudada, alguém cujos valores foram restaurados, alguém que experimenta cura na sua conduta moral e ética, alguém que passa por uma transformação profunda. Zaqueu experimenta isso. Então nós temos um homem que é um chefe de família em transformação. Ele estabelece uma relação franca com sua humanidade, onde se percebe pecador na presença de Jesus Santo. Ele se sujeita a mostrar na prática as suas ações que vão sinalizar a sua transformação, e ele vai experimentar no seu interior uma mudança, uma transformação tal, a ponto de reformular os seus valores e a sua conduta. Em quinto lugar, nós temos um chefe de família curado ao redor da mesa. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Este também é filho de Abraão. O Senhor está dizendo: Zaqueu é alguém que está também debaixo da promessa. Este homem saiu do círculo daqueles que estavam sob a promessa, quando resolveu se aliar ao opressor, fazer o jogo do inimigo, servir a causa adversária, mas este também é digno de arrependimento. Este também é digno do perdão. Este também é merecedor de uma nova chance. Ele é filho da promessa, ele é herdeiro de Abraão, e a salvação chegou nesta casa. Foi necessária a presença do santo, meus irmãos, na casa do pecador, para que houvesse cura. E aqui eu chamo a atenção dos santos que me ouvem nesta noite. Talvez alguns desses santos, e a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são santos e fiéis. Estamos nas quartas-feiras meditando no livro de Efésios, a carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. E ali no primeiro versículo você tem lá a informação que Paulo se dirige aos irmãos de Éfeso, chamando de santos e fiéis. E é assim que os discípulos do Senhor são tratados: santos e fiéis em Cristo Jesus. Por quê? Foram transformados e regenerados pelo sangue do Cordeiro. Então você tem um novo status espiritual, que é pertencer à família de Deus. Então, quando eu nessa noite falo a você, olhando para os santos que aqui estão, é preciso nós entendermos que assim como Jesus entra na casa de um pecador e é censurado pelos de fora, você precisa ter consciência da sua identidade em Cristo. E quando estabelecer relações com pessoas que estão fora do reino, não ficar preocupado com o julgamento alheio, mas ter consciência do seu lugar no corpo de Cristo e ser um sal que vai salgar aquela vida, vai influenciar aquela vida para o bem e vai trazer essa vida para o reino de Deus. Você não precisa ter medo de se relacionar com alguém que seja julgado pecador pelo mundo. Você não precisa ter medo, mas você precisa ter consciência da sua identidade em Cristo. Quem é você no corpo de Cristo? E aí você não ter medo de se relacionar, porque se você tem consciência da sua identidade, você não vai se corromper
com aquilo que é a roda de escarnecedores, mas você vai estar com pessoas a quem vai influenciar para trazê-las para o reino. Se Jesus não tivesse transposto essa barreira da resistência, certamente ele não teria salvo a vida de Zaqueu, não teria salvo a vida daquela mulher adúltera, não teria salvo Maria Madalena, não teria sido o agente transformador na vida de tantos pecadores que se depararam com ele. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos: não tenham medo de se relacionar com os pecadores, foi para esses que eu vim. Mas saiba você quem você é no corpo de Cristo. Se você tem dúvida, se você tem insegurança, então se prepare melhor. Estude melhor a palavra, firme-se na fé, mas não tenha medo de se relacionar. Foi necessário a presença do santo na casa do pecador para que houvesse cura. A igreja de Jesus precisa ser instrumento de cura na sociedade, precisa ser instrumento de cura no mundo, e a cura não apenas física, mas a cura moral, a cura ética, a cura dos valores, a cura emocional das pessoas, a cura existencial da sociedade. Eu vi um vídeo que foi chocante essa semana, de uma empresária do Rio Grande do Sul, que confessa a revolta dela quando o atual presidente foi eleito, e o quanto ela amaldiçoou os nordestinos. Sendo ela empresária e dona de uma loja, ela tinha casa, tinha carro, tinha bens. Assim que saiu o resultado, ela reuniu, mandou que a gerente dela demitisse todos os funcionários da loja dela, que eram do Nordeste. Mas ela fez questão de fazer uma reunião com seus funcionários e escrachá-los. E dizerem que o que eles mereciam realmente era a pobreza, era o salário de Bolsa Família mesmo, era fazer rede no Maranhão, a expressão que ela usa lá no vídeo. Enfim, ela diz barbaridades contra os seus funcionários. E agora ela confessa o erro dela, porque ela os amaldiçoou, dizendo: tomara que uma enchente invada o Nordeste, mate muitos de vocês. E aquela mulher então vem a público confessar a sua maldade, confessar o seu pecado e reconhecer o seu erro e pedir perdão. Pedir perdão, porque ela perdeu tudo. Ela que se dizia ter o nariz empinado, segundo palavras dela, perdeu tudo. E agora ela está dependendo de Bolsa Família, ela está dependendo de bolsa, de cesta básica, que ela está recebendo de gente do Nordeste. E aqueles a quem ela demitiu foram os primeiros a ligar para ela, oferecendo ajuda, oferecendo apoio, e ela então sente que levou um grande tapa na cara com essa situação. Aquela empresária confessa o seu erro, confessa o seu pecado, pede perdão e coloca isso numa rede social que está aí. As pessoas certamente vão ver, porque isso vai alcançar outras pessoas. Zaqueu era um homem rico. Zaqueu tinha bens. Mas tem uma hora que Zaqueu sente que nada daquilo adianta. Nada daquilo é importante. Nada daquilo tem valor. Quando ele encontra com Jesus, a sua vida agora ganha um novo sentido. Quando ele se encontra com Jesus, a sua vida ganha um novo significado. Quando ele se encontra com Jesus, a sua vida é transformada. E foi necessária a presença de Jesus na casa de Zaqueu. A igreja de Jesus precisa ir à casa das pessoas. Os santos que estão nas igrejas precisam trazer as pessoas às suas mesas. É preciso que nós vamos às mesas uns dos outros. É preciso que as pessoas abram os espaços da sua casa, o conforto do seu lar, para receber os seus vizinhos, para receber aqueles que talvez você tenha alguma resistência, talvez você tenha algum tipo de preconceito, mas é preciso receber com o coração aberto, porque se os santos não se relacionarem com os pecadores, como eles vão conhecer a graça e o amor de Deus? Zaqueu conheceu Jesus quando Jesus foi à sua casa, sentou-se à sua mesa,
compartilhou da sua refeição. A presença de Jesus na mesa de Zaqueu promove cura social. Ele era um excluído da sociedade, apesar de ser rico e ter um cargo importante, porque a sua função era detestável. Jesus promove cura econômica na vida daquele homem. Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Alguém que sai daquele lugar de avareza, de consumista, de retenção, para distribuir, para dividir. Jesus cura os valores daquele homem. Se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Quando Jesus entra na vida da pessoa, entra no coração de um chefe de família, toda a família recebe a influência dessa transformação, e isso modifica os valores, modifica o caráter daquela família. Jesus promove cura espiritual. Diz a Bíblia: houve salvação nesta casa. E ali ele promove cura espiritual, porque ele liberta um pecador que vivia a solidão, a tristeza, e trazia na alma a necessidade de encontrar-se com o Senhor. Pois também este é filho de Deus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A igreja é salva para isto, para ser agente do Senhor na salvação dos perdidos. Por isso que Jesus disse: ide, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é que está perdido próximo de você? Não importa a condição econômica, não importa o status social, Jesus veio buscar e salvar a todos que estão perdidos. Zaqueu, apesar de ser rico, apesar de ter uma função estratégica e fazer parte daquilo que talvez fosse a elite da sua cidade, ele era um homem que precisava de salvação. E Jesus identifica isso e chega até a sua casa. Isso foi o que Jesus propôs a fazer quando ofereceu para ir à sua casa, levar a ele vida e salvação. Quem é que está perdido ao nosso redor? Seu chefe? Seu marido, sua mulher, seu filho? Seu pai, sua mãe? Talvez uma figura famosa, uma pessoa conhecida. Quem está perdido? Todo aquele cujo coração está longe de Deus está perdido. Todo aquele que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador está perdido. A mesa pode ser um lugar de cura dessa família, o ambiente acolhedor, o ambiente de amor. A igreja não está no mundo para julgar o mundo. Alguns de nós, muitas vezes, temos a postura de juízes. Gostamos de julgar os outros. Nós não estamos aqui para isso. Jesus não julga as pessoas. Jesus acolhe com amor. Jesus não faz julgamento. O julgamento, na verdade, é a presença dele que já irradia no ambiente o desejo de uma mudança. A mulher adúltera experimenta transformação na presença de Jesus, mas Jesus não a julga. Ninguém te condenou, mulher? Não, Senhor, eu também não te condeno. Vá, mas não peque mais. Jesus olha para as pessoas e as acolhe com amor. Eu sei que é difícil nós caminharmos nesse mesmo diapasão de espiritualidade do Senhor Jesus, mas o que Ele espera do seu povo é que esse povo possa amar e transformar as pessoas pelo amor. Nós não temos informações sobre a família de Zaqueu, mas ali estava um chefe de família que tinha uma casa. A salvação de um chefe de família, meus irmãos, é indicativo de que toda aquela família pode experimentar um novo direcionamento. E aí, ver o valor e a importância de um homem numa casa. Há estatísticas que mostram que quando o chefe da família é transformado, quase sempre a família também experimenta a transformação. Isso em termos espirituais estou falando. Quando
a esposa é transformada, nem sempre a família toda acompanha. Então, homem, não despreze o lugar que Deus reservou para você na família. Quando Deus coloca você como cabeça do lar, Ele está lhe dando uma responsabilidade de ser o líder dentro da sua família. E quando você se coloca sujeito a Jesus, Ele como cabeça da igreja, todos nós estamos sujeitos à sua pessoa e à sua autoridade. Então, quando você assume o seu lugar e você trata com amor sua casa, sua família, o seu lar vai ser abençoado, a sua família será abençoada. Se olhamos para a figura de Zaqueu na perspectiva de um chefe de família, nós vamos vê-lo sendo transformado pelo poder de Deus. Se nós olharmos para ele na perspectiva de um executivo, da mesma forma, vamos ver o Senhor transformando aquele executivo em um homem que era solitário e que agora encontra esperança no encontro com Jesus. Um homem que era sedento de relacionamento e é acolhido pelo Senhor. Um homem que está em busca de sentido para a sua vida e o faz quando o Senhor o vê onde ele está. Um homem que está em processo de transformação, dado o fato de que a experiência do encontro não o deixa como ele é. A experiência do encontro tira o homem do ponto A para o ponto B. A experiência do encontro com o Senhor tira o homem de uma realidade de orgulho, egoísmo, de ganância e tudo mais, para uma atitude de altruísmo, de entrega, de doação. Aquele homem experimenta a cura porque Jesus se dispôs a estar na sua casa e a sentar-se em torno da sua mesa. Quantos chefes de família o Senhor tem para transformar na nossa geração e confia a cada uma das suas igrejas ser agentes do ministério dele nessa transformação das famílias. Que nós, meus irmãos, possamos entender as atribuições que o Senhor nos confia enquanto discípulos dele e que nós possamos ser fiéis em nos colocarmos à disposição de Deus para que sejamos agentes de mudança dos Zaqueus que estão ao nosso redor, dos solitários, dos sedentos de relacionamento, daqueles que têm sede existencial na sua vida, daqueles que precisam passar por uma metanoia, uma transformação, que nós possamos ser agentes do Senhor para a transformação dessas pessoas ao nosso redor. Amém? Queira o Senhor nos abençoar. Convido você para se colocar em pé nesse momento.